Gente, eu vou trazer automações simples. Eu quero mostrar para vocês como, de forma simples, vocês vão agregar valor com essas benditas ferramentas aqui e vão mudar a forma que as pessoas te veem nas empresas que vocês trabalham, se vocês quiserem, tá? A escolha é de vocês a partir de agora, tá? Então, vamos lá falar das benditas automações. Automações de data. Eu quero trabalhar com vocês automações simples. Então, eu vou trabalhar com essas automações aqui, tá? Dentro dessas automações, você vai ter regras. Dentro de regras, você tem a possibilidade de criar regras. Criando regras, você tem essas regras aqui. Quando o item é criado, quando o item é excluído, quando o item é modificado e abordagem de data. Primeira coisa que a gente vai falar, abordagem de data. Primeira abordagem da automação. O que é a abordagem de data? Ela é uma automação que o gatilho dela é o quê? É uma data. Uma data é um número, um dado estruturado dentro de um banco de dados. Então, eu quero fazer um gatilho de data. Qual que é a primeira coisa que você tem que pensar na sua mente brilhante? Tem que ter uma data dentro dessa planilha, dentro dessa ferramenta. E essa data tem que ser relevante para mim. A data, ela pode ter vários aspectos. Quais são os aspectos que eu posso ter numa data? Vai depender de você. A data, ela pode ser um vencimento, ela pode ser uma emissão, ela pode ser emissão, ou seja, quando nasceu, pode ser quando ela termina, beleza? Basicamente, a data, ela vai estar entre esses dois conceitos temporal. Ou é quando uma data vence, que é um fim, ou quando é uma data, está no meio, está no início. Carlos, mas pode ser depois de tantos dias que a coisa começou. Ok? Carlos, pode ser tantos dias antes dela terminar. Pode ser tantos dias depois que ela terminou. Todas essas datas até agora estão relacionadas a uma categoria chamada o quê? O vencimento, nascimento ou morte daquela data. Então, o conceito de data, ele vai sempre estar relacionado a uma data fim e a uma data início. Carlos, mas tem duração. Duração não é data, duração é quantidade de dias entre um período e outro. E ele está entre o início e o fim. Isso é quantidade, isso não é data. A data, ela normalmente vai estar relacionada a início e fim. Agora, você entendeu início e fim, o que você quer fazer? Determine. O que você pode fazer no Listes? Entre 1 e 30 dias antes ou após. E aí você vai fazer o quê? Eu quero que me avise 30 dias antes do início de alguma coisa? Eu quero que me avise 30 dias depois de alguma coisa? Eu quero que me avise 30 dias depois do fim? Antes do fim? Entenda isso e tome a decisão daquilo que você precisa fazer. Aí você vai vir aqui automatizar, fluxos e regras, criar uma regra. Insira um número. Vou colocar, segue a dica do pai. 60 dias. Lê o que apareceu aqui. O valor deve ser entre 1 e 30. Então você já sabe que você só vai ter alerta 1 ou 30 dias entre os cenários. Escolha uma coluna, só vai aparecer coluna de data. Se você não sabe um banco de dados estruturado, relacionado com data, você vai fazer o que aqui? Entendeu? Lembra por que eu fui lá no comecinho para falar de todo esse conceito? Beleza. 30 dias antes da emissão ou da validade, inserir uma data. Eu quero fazer o quê? Eu quero mandar uma mensagem para o Carlos ou para outra pessoa. Inclusive, eu acho que ele nem tem 30 dias depois. Ele só avisa antes. Aí você vai ter que ver um detalhe. Mas depois a gente ajusta isso aqui, tá? Se você aprender isso aqui, lá no Automate você faz o resto muito fácil. Carlos, mas para que serve isso? Meu amigo, isso aqui serve para 98% dos problemas de alguns departamentos da vida. Aula top, fundamental essas ferramentas. Trabalho com gestão de frota. Isso vai me ajudar demais. Vamos usar o seu exemplo aqui, sabe por quê? Porque eu estava falando em um cliente que está implantando ISO 9001. E na ISO 9001, o auditor vai chegar para você e falar assim, você de frota, me fala qual que é o seu controle. Controle de quê, Carlos? Me fala qual que é o seu controle de manutenção do veículo. Controle de CNH. Vou dar uma dica, hein? Controle de vencimento de CNH do seu motorista. Olha que coisa maravilhosa. Controle de vencimento de CNH e frota. Controle de manutenção. O cara da ISO chegar e falar, me mostra qual que é o seu controle. Qual foi o exemplo que o nosso consultor deu lá no cliente?
chegou o auditor, qual que é o seu controle? Aí ele mostrou, não, meu controle é um adesivo que fica colado no carro. Vamos lá nos veículos dar uma olhada? Aí chegou lá no veículo, 2 tinha adesivo e estava vencido, um veículo estava sem adesivo. E é que? Amostragem, é aleatório. Se você tem um lists no ambiente de frota, você faz um lists dos veículos, você controla data de vencimento de troca de óleo, data de manutenção corretiva, data de vencimento de, sei lá, não sei se PVA vai ser o sentido, porque você vence uma vez por ano, mas troca de óleo, data de vencimento de manutenção preventiva, data de troca de pneu, porque pneu vence. Você pode mensurar a medida do pneu e colocar a data da próxima vez que você vai medir com o paquímetro a profundidade do sulgo de cada pneu e registrar no seu sistema de gestão de frota. Velho, eu ficaria 2 dias falando disso aqui para vocês, mas vai ter uma dica extra, tá? Dia X, vence a manutenção do carro X, notificar 30 dias antes do vencimento. Velho, como é que o mundo não consegue ver isso aqui? Dá vontade de bater. Como é que a pessoa vai conversar com alguém de frota e não consegue enxergar isso aqui? Agora, olha a diquinha linda, que vocês vão ver isso aqui no dia a dia. Aqui, ó, vou chamar só de dica extra. Oh, meu Deus do céu, se deixar eu vou ficar 2 horas nessa live aqui. Deixa eu acelerar isso aqui, senão eu vou ficar tempo demais. Dica extra, conhecimento em camada. Diante de conhecimento em camada, o que eu falei? Banco de dados relacional. BD relacional. Banco de dados relacional. O que eu preciso ter? Cadastro. O que vai ser meu cadastro? O cadastro vai ser o carro. Sabe por que o cadastro vai ser o carro? Porque eu vou ter uma outra lista de manutenções. E aí eu vou registrar a data da manutenção e a data de vencimento da próxima manutenção. Carro a carro. Eu vou ter um histórico de todas as manutenções que eu fiz no carro. Eu quero ter um histórico de troca de óleo. E aí eu vou fazer o quê? Aqui eu cadastro o carro. E aqui, se for um carro, eu posso colocar o quê? Placa. Sabe por que placa? Porque placa é um dado estruturado de identificação não replicável. Porque cada carro tem a sua placa. A placa não se repete. E a ID não pode repetir. Porque na hora que você for lá na manutenção, você vai fazer um campo de pesquisa. E esse campo de pesquisa, você vai recuperar a placa do carro. Porque depois, na hora que você for fazer um BI, você pode conectar tudo isso aqui. E aí você consegue saber os vencimentos disso aqui. Entenderam? Espero que sim.